Após a Revolução Francesa, os nobres vão perder um espaço na sociedade por um grupo que é conhecido por todo mundo chamado de burguesia. Quem é o burguês? Por que essa revolução, que mudança na sociedade essa revolução trouxe? E como que ela vai aparecer nesse livro que eu vou apresentar para você? É muito bom a gente entender o que acontece no contexto histórico de um livro de época. A Revolução Francesa vai mostrar que o cidadão comum, ele pode enriquecer, ter voz, que apesar dele não ter o sangue azul, dele não ter um título nobre, ele tem o seu espaço na sociedade. E mais do que isso, ela vai mostrar o seguinte: se você é uma pessoa simples, pobre, mas trabalhar duro, você pode enriquecer e falar em pé de igualdade com um duque, um marquês ou até mesmo com um rei. Com a Revolução Francesa, a gente vai vendo o desenvolvimento do processo de produção das mercadorias. O livro que eu vou falar para você vai te apresentar um capitalista por excelência. Mas não, eu não estou falando de uma obra de sociologia ou de filosofia. Eu estou falando de uma obra de aventura. Eu estou falando do livro Robinson Crusoe, do escritor inglês Daniel Defoe. A minha primeira surpresa ao estudar para falar sobre Robinson Crusoe é descobrir que o nome não é Crusoe, é Crusoe. Mas é uma obra que foi tão divulgada no mundo todo que virou Robinson Crusoe. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Daniel Defoe era filho de um vendedor de velas. Ele teve uma vida cheia de aventuras. Viajou por muitos lugares, foi agente secreto da coroa. Imagina, agente secreto. Se decidiu a seguir a vida literária. O livro Robinson Crusoe foi um tremendo sucesso na época em que ele foi publicado. Assim como outros livros naquela época, também foi publicado em forma de folhetim, e um escritor que produziu muito. Ele é um dos fundadores do romance inglês moderno. Ele trata um romance que tem dia, local, datas precisos. Quando você começa a ler Robinson Crusoe, ele já se apresenta. Eu sou Robinson Crusoe, eu nasci no dia tal, na cidade tal, no ano tal. Não é aquele romance que começa num reino distante ou numa época remota, imprecisa. Ele também não é aquele herói que tem poderes, que tem habilidades específicas ou que tem uma missão para realizar. Não, Robinson Crusoe é um homem comum e que tem um desejo. Qual é o seu desejo? Enriquecer o mais rápido possível. Ele é um cidadão de classe mediana, ou seja, ele não é muito rico, mas também não é muito pobre. O pai dele mostra para ele que ele está numa situação cômoda, no nível que ele está, ele pode até melhorar de vida, mas ele desobedece o pai e vai ser marujo. Ele vai ser marujo porque é a forma mais rápida dele enriquecer e viverá inúmeras aventuras. Ele vai construir um engenho de cana no Brasil, ele vai ser traficante de escravos na África, ele vai ser preso como escravo na África, até finalmente sofrer um naufrágio numa ilha e viver nessa ilha por 28 anos. O navio, ele não afunda imediatamente. Ele tem a chance de ir e voltar até esse navio resgatando algumas coisas que tornarão a vida dele possível naquela ilha. E uma das últimas coisas que ele resgata é papel e tinta. Por conta desse papel e dessa tinta, ele vai escrever um diário. E aí nós vamos conhecer a sua história. A gente tem a impressão que esse livro é um livro somente de aventura. E por que a gente tem essa ideia? Porque a maioria de nós conheceu esse livro adaptado. As partes de reflexão do Robinson Crusoe, os grandes detalhes dele foram retirados. A gente só conhece o que ele viveu ali na ilha e as suas aventuras. Muito que bem. Depois de muito tempo sozinho ali na ilha, ele descobre que uma
tribo de aborígenes canibais fazem ali o seu ritual de canibalismo. E ele resgata um aborígene desse sacrifício. Esse aborígene vai se chamar Sexta-feira. Para Sexta-feira, ele vai ensinar uma religião, ele vai ensinar uma língua e vai ser o companheiro dele no resto da sua vida ali na ilha. Ora, Cristiane, mas você falou que esse livro é quase um tratado sobre o capitalismo, sobre a nobreza e a burguesia. Pois é, agora vem a nossa reflexão. Robinson Crusoe é o capitalista nato. Ele não vai ser marujo para viver uma grande aventura, para conhecer outros lugares. Não, Robinson Crusoe ele vai ser marujo porque ele quer enriquecer rapidamente. Tudo para ele tem um valor. O ser humano para ele tem um valor. Até mesmo resgatar o Sexta-feira, ele pensa, o que ele vai ganhar resgatando o Sexta-feira? Robinson Crusoe, apesar dele ficar 28 anos numa ilha bonita, ele não vai ser modificado pela ilha paradisíaca, por aquele ambiente fresco, bonito. Ele vai transformar a ilha. A ilha é o seu mundo, é o seu território. Ele transforma a ilha de acordo com as suas necessidades. Então ele vai construir casas diferentes, ele vai criar animais, ele vai ser autossuficiente, ele não vai depender de ninguém. Ele também, resgatar o Sexta-feira, ele age como colonizador, age como colonizado. Ele oferece uma língua diferente e uma religião diferente. Não é assim que os colonizadores agiram com os países que eles foram colonizar? Eles não dominam pela língua, pelo idioma e pela religião. Ele mostra o individualismo econômico no seu auge. Tanto que o próprio Karl Marx faz uma referência em suas notas de rodapé no livro Capital. E eu, quando li Robinson Crusoe, achava que era só um livro de aventura. Tem também o aspecto religioso. Naquela época, assim como a monarquia estava perdendo espaço na sociedade, a religião católica também estava perdendo espaço. A religião católica pregava que ela era a ponte entre o ser humano e Deus. Ela estava perdendo espaço para o protestantismo, que o protestantismo ele vai mostrando que o ser humano ele não precisa de alguém ou de alguma instituição para que ele possa fazer essa relação com Deus. Ele sozinho se basta. Então Robinson Crusoe, lá na ilha, com o seu diário, ele vai registrando as suas reflexões, o seu exame de consciência com Deus. E ele acredita que ele sofre esse naufrágio por causa de um castigo divino, pelo fato dele ter desobedecido o pai. Ele também, sozinho, lê a Bíblia e faz as suas considerações. Se você pensa que vai ler o livro Robinson Crusoe no original e vai ter uma leitura ágil, cheia de aventuras, você tá enganado. Se prepare para um livro que é mais lento. Para você ter uma ideia, Daniel Defoe gasta 7 páginas descrevendo como Robinson Crusoe fez para fazer pão. Na ilha, tudo tem uma utilidade. É outra marca do capitalismo. Ele não descreve uma planta, uma pedra, um pássaro, um lago pela sua beleza, mas sim, ele descreve quando essa planta, esse pássaro, essa pedra tem características que ele vai poder utilizar para o seu próprio benefício. Ler Robinson Crusoe é fazer você questionar qual é o seu papel no mundo, qual é o papel que a religião ocupa na sua vida, qual é o papel das pessoas na sua vida. Elas são meras mercadorias, elas existem apenas para que você possa usufruir delas. No final, você vai saber também as conclusões que o próprio Robinson faz de tudo que ele viveu. Leia Robinson Crusoe, leia na íntegra, não se preocupe. É uma leitura lenta? Eu li a primeira vez, eu devia ter 11 anos. Eu achava que era lento porque eu era pequena. Quando eu reli, eu disse, não, ele é lento mesmo. Mas é gostoso. E a partir do momento que a gente situa o romance dentro de uma perspectiva histórica, aí que a gente dá valor àquilo que a gente está lendo. Eu espero você no nosso próximo programa com uma outra obra literária. Tchau!